smile. Through your fear and sorrow, smile. And maybe... Olá, autoridades! Como vão todos? Na aula de hoje vamos tratar sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. É a terceira aula digital para o pessoal do primeiro ano de língua portuguesa. Quem fala é o professor Maurício. Primeiras palavras. Essa nossa aula à distância é a terceira aula digital, como já falamos. Vamos passar a estudar o novo tema linguagem verbal e linguagem não verbal, também já enunciado. Para iniciar, nós vamos assistir a um curto filme que é do famosíssimo Charlie Chaplin, do cinema mudo. Então assiste o filme e depois nós vamos voltar com algumas reflexões. Após assistir o filme, vamos refletir sobre. Primeira questão. Apesar de não fazer uso da linguagem verbal, isto é, não haver o texto escrito ou falado, é possível entender a curta história do filme? E eu faço uma segunda questão. Faça um resumo da história do filme. Terceira questão ainda sobre. Podemos afirmar que o texto usa elementos da linguagem não verbal para promover a compreensão do leitor, como exemplo, gestos ou movimento? Que outros elementos são usados? Quarta e última questão. Ao final da breve análise do filme, você já sabe falar sobre a linguagem não verbal? Qual a importância dela? Responda as questões anteriores.
Para avançar o conteúdo, eu trago um novo desafio. Você já ouviu falar sobre a expressão até que a morte nos separe? Então vamos refletir sobre ela a partir da quinta questão. Qual é o sentido dessa expressão? Em que situações ela costuma ser usada? Última pergunta. Ela poderia ser usada em situações não esperadas? Explique sua resposta. Acredito que você já teve tempo de respondê-la, então vamos a uma nova problematização. Para continuarmos a pensar sobre a expressão e o uso das linguagens, leia o texto 1. Segundo sua leitura, qual é o objetivo do cartaz texto 1? Sétima questão, o uso da linguagem não verbal foi importante para a publicidade do cartaz? Explique sua resposta, lembrando que você tem toda a liberdade de pausar o vídeo e escrever no seu caderno. Oitava questão, o uso da linguagem não verbal traz uma nova forma de entendimento para a expressão até que a morte nos separe? Qual é esse novo sentido? Vamos dar mais um passo no nosso estudo. Agora vamos fazer a leitura do texto 2, texto 2. Questões propostas. Que elemento é inusitado, inesperado na tirinha? Como ele contribui para a tentativa de humor do texto? Comente o uso da linguagem da tirinha. Após resolver as questões, temos já condições de pensar um pouco sobre linguagem verbal e linguagem não verbal. Agora vamos analisar os elementos que compõem cada uma dessas linguagens, bem como levantar os possíveis gêneros que fazem uso de determinada linguagem. 3.1.1 Linguagem verbal, texto 3, meu epitáfio, Cora Coralina. Morta serei árvore, serei tronco, serei fronde, e minhas raízes, enlaçadas às pedras de meu berço, são as cordas que brotam de uma lira. Enfeitei de folhas verdes a pedra de meu túmulo no simbolismo de vida vegetal. Não morre aquele que deixou na terra a melodia de seu cântico, na música de seus versos. Para analisar a questão da linguagem verbal, vamos trazer a questão 11 e 12. Como o conteúdo do poema se relaciona ao título do poema Epitáfio? De que forma o poema faz uso da linguagem verbal? Agora chegamos na linguagem não verbal, texto 4. Analise e olhe com cuidado que nós chegaremos às questões. Questão 13. O último quadrinho traz uma solução inesperada na história da tirinha. Qual é essa solução? O uso da linguagem verbal nos permite entender a tirinha? De que modo? O último emprego da linguagem é chamada de linguagem híbrida, que é composta de linguagem verbal e não verbal. Nós temos no canto direito uma imagem, seguida de texto, e a questão no canto esquerdo. Comente afirmativo o texto 5. À direita é composto tanto pela linguagem verbal e não verbal, isto é, linguagem híbrida. Dê uma pausa no vídeo e responda a questão. Passaremos para o resumo teórico. Você tem na imagem uma tabela com 3 colunas. Na primeira coluna temos tipos de linguagem, linguagem verbal, linguagem não verbal e, por fim, linguagem híbrida. O que vai diferenciar de modo geral as linguagens vai ser o emprego do código. Então nós temos na linguagem verbal a palavra escrita ou falada enquanto o seu código principal. Os gêneros textuais que compõem a linguagem verbal são basicamente cartas familiares, bilhetes, artigos de opinião, notícias, entre outros. É muito difícil, dado ser numeroso, estabelecer todos de fato. Linguagem não verbal, ele contém o código da cor, o som, as formas, as imagens em movimentos ou não, a textura, etc. Gêneros que compõem são as esculturas, pinturas, desenhos, cinema e teatro mudo e o cinema mudo, tirinhas, charges, placas de trânsitos, etc. A linguagem verbal também é rica, composta dos 2 códigos, tanto da linguagem verbal quanto da linguagem não verbal. E os gêneros que costumam trazê-las são HQs, tirinhas, manuais de instrução, cartazes publicitários, etc. Um exemplo do resumo teórico. Nós temos no canto esquerdo não fume, linguagem verbal, no centro, linguagem não verbal pela imagem e, por fim, o cartaz todo
Nós temos a imagem, temos a expressão proibido fumar, portanto, linguagem verbal e não verbal. Vamos agora a algumas questões, sobretudo do Enem e das principais instituições do Brasil. Nós temos essa primeira imagem, correspondendo à primeira questão de exercício, que diz o seguinte: no cartoon apresentado, o significado da palavra escrita é reforçado pelos elementos visuais, próprios da linguagem não verbal. A separação das letras da palavra em balões distintos contribui para expressar principalmente a seguinte ideia. Letra A, B, C, D e E. Você vai ler com cuidado, pausando o vídeo, retornando se necessário, marcando a melhor opção. Próxima questão. Temos essa imagem, é uma questão do Enem e diz o seguinte, lá embaixo. O cartoon faz uma crítica social. A figura destacada está em oposição às outras e representa A, B, C, D ou E. Leia com atenção e também escolha a melhor opção. Temos agora uma nova imagem, um novo exercício. Verdade, penso, logo existo. Pós-verdade, acredito, logo estou certo. Essa é uma questão da Universidade do Passo Fundo, Rio Grande do Sul. Analisando a estratégia argumentativa utilizada, avalia as afirmativas que seguem sobre os possíveis sentidos movimentados por esse texto, indique a incorreta. Portanto, tenha essa atenção. Temos aí a alternativa A, alternativa B, alternativa C e a alternativa D. Por fim, a alternativa E. Leia com cuidado, retorne quando necessário e marque a melhor opção. Marcou a opção? Dessa vez eu vou trazer a resposta correta. A resposta correta é a alternativa C. O contexto da charge remete à reflexão de que a verdade mantém relação com o pensar e de que o acreditar consiste em uma ação posterior. Nesse processo, o acreditar mais fundamentado é caracterizado por estar em um nível mais elevado em relação à verdade, o que pode ser inferido da informação pós-verdade. Não é correto. Se nós analisarmos com cuidado a imagem propõe uma reflexão de que a verdade ela se pauta no ato de pensar. Ora, se eu penso, eu entendo o mundo, logo eu entendo a minha existência. A pós-verdade é aquele momento em que não mais interessa a verdade. A minha crença, o que eu acredito, ela é mais importante do que os fatos, do que os dados, etc. Por isso essa questão é incorreta, porque ela dá a entender que o acreditar ele é o melhor, o mais aceito, o nível mais elevado em relação à verdade, quando não é. O acreditar é uma crença comum, individual e que nada tem a ver com verdade. Bom, turma, acredito que a nossa aula valeu muito a pena. Você tem o seu material em PDF, dá para ler quantas vezes quiser, fazer as questões, existem outras inclusive lá. Um grande abraço, até a próxima aula.